Meus amigos, é um prazer. Agora eu vou começar diferente. Inenarrável, uma palavra diferente porque hoje vai ser tech, vai ser especial. Eu sou da área da tecnologia. Vocês sabem que eu rodo o Brasil implementando inteligência artificial nas empresas e dentro de uma imersão dessa eu conheci esse cara excepcional. Ele é dev, ele é full stack. Hoje o episódio tá cheio de nomenclaturas em inglês, porque o cara é tudo. Se você conversar com ele sobre banco de dados, você encontra. Se você conversar com ele sobre front-end, o layout lá, ele vai entender também. Back-end, ele também domina. E assim, eu tô aqui no Café o quê? Como é o nome do estúdio? Café Maestro. Café Maestro. E a cidade? Itajaí. Itajaí, em Santa Catarina. Essa cidade que parece que já me abraçou bastante. E esse meu amigo que vai falar com a gente agora, que tem uma história gigantesca por trás, é o nosso amigo Alan. Tá morando agora aqui perto, me apresentou a cidade de Brusque. Brusque. É isso aí, Brusque. E é com você, meu amigo. Me diga uma coisa, o que é que você está sentindo? Vamos lá, vamos conversar de tecnologia. Primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, dizer que é um prazer imenso estar aqui contigo. Tu é um cara, foi fantástico ter te conhecido, a imersão na qual participamos, de fato nos colocou diante de realidades que tínhamos ciência, mas nos deu um chacoalhão. Um cara excepcional, e para mim é um grande prazer estar aqui hoje, podendo dividir um pouquinho da minha história, do meu conhecimento, e vamos discutir aí, vamos lá, vamos colocar o coração na mesa e a razão também. Alan, o podcast é negócios inteligentes. Okay. O que é que eu gosto de trazer o pessoal para cá? Como que eu escolho, né? Eu literalmente escolho aquelas pessoas que têm uma história bacana, que eu olhei ali, pude conviver, ou muito tempo, ou pouco, mas eu sei que tem algo para nos trazer, para a galera que está nos assistindo. E eu sempre tive vontade de fazer um episódio com tecnologia, só por tecnologia, né? Já que, como você me conheceu, dentro de uma imersão, e foi uma imersão até atípica, porque a imersão para empresários e gestores de setores, aí de repente tem um programador lá, né? Que a gente também faz, eu também trabalho com imersão só para programadores, mas tu sabe, programador nós iríamos fazer ali lembra da tua ideia lá, um hackathon ali, um negócio ali que a gente já sai com softwares funcionando. Mas a ideia de negócios inteligente é, cara, como que eu cheguei até onde eu cheguei, que com certeza foi de uma forma inteligente, ninguém chega lá do nada, não existe, eu não acredito muito nesse negócio, e eu gosto de descobrir a inteligência por trás daquilo. Galera, para vocês se situarem um pouco, o Alan, ele trabalha para uma empresa, ele já vai falar o nome aqui da empresa. Na realidade, ele tem a empresa dele e ele presta serviço para essa empresa que é muito conhecida, uma líder aqui no Brasil, né, nessa área. Mas antes da gente chegar lá, me diz aí, quem é o Alan? Já sei que ele gosta de churrasco, cara. Nesse podcast eu não vou poder te dar agora o brinde, mas já te disse qual que vai ser teu brinde, né? O cara é churrasqueiro, ó, de mão cheia, vai lá. E aí, conta um pouco da história, de onde tu veio. Cara, como que tu veio parar aqui, Santa Catarina? Parece que já rodou o Brasil todo, né? Já, bastante. Então, Gilson, a minha história, hoje eu tô com 41, né? E eu sou formado em Sistemas de Informação pela Senac do Paraná, Curitiba. E eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, né? Eu me lembro, do que eu me lembro da minha história, eu me lembro lá, ainda criança, na cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, operando um Windows 95 ainda, e programando já em DOS. Eu me lembro que o meu padrasto, ele era gerente de uma concessionária, Volkswagen, e ele era gerente do setor de peças, e ele tinha um sistema já em DOS lá, aquela telinha preta e azul, né, sistema de estoque. E ali foi um dos meus primeiros contatos, foi quando eu comecei a entender que era isso que eu queria para minha vida. Já era metido a micreiro, como a gente chama, que é desmontar, montar. Com quantos anos? Ali eu devia estar com faixa de 8 a 10 anos, mais ou menos. Foi quando eu começou a despertar realmente pela tecnologia. Eu costumo dizer, eu sempre tive uma mente de engenheiro, porque desde pequeno eu sou aquele cara que gosta de saber o que tem dentro. Eu desmontava tudo. Se eu for contar aqui, precisamos de um episódio só para isso. Então, eu desmontei tudo. Eu desmontei um Autorama, minha mãe, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Eu já desmontei televisão quando pequeno, rádio mesmo, pegar placa, entender
o que está por trás daquilo que a gente só vê pronto e rodando na ponta. Então, eu sempre tive uma mente de engenheiro, que é aquela mente de resolver um problema, de construir algo de algo que parece já não ter mais solução. E aí, falando um pouco da minha carreira, da minha trajetória, eu sou nascido no Paraná, morei no interior do Paraná, cresci em Curitiba, me formei em sistemas de informação lá, e um dos primeiros projetos grandes foi o desenvolvimento de um sistema de helpdesk em PHP. Foi na época que, quando se falava em sistemas, não se tinha todo esse casting de tecnologia que tem hoje, né? PHP era o... para a web, PHP era o que existia. Não, tínhamos Java. Até hoje é muito bom, né? PHP. Até hoje, sim, tem frameworks bons. Na época, para a web, não existia nada além do PHP. A gente vinha de uma geração desktop, né? Desde que a computação era desktop. O que é desktop? É o software instalado na máquina. Né? E o PHP, provavelmente, que tu está falando aí, é o PHP puro, não é com Laravel ou... Não existiam frameworks, né, Gilson? Tu falou do Dreamweaver aqui no Off. Era o que a gente mais tinha, assim, mais próximo de algo que ajudasse, né? Exatamente. Terminar, pelo menos completar completar ali a palavra ali, o código, né? O if, else e por aí vai. Ele já era considerado uma IDE, né? Ou seja, o que é uma IDE? É uma ferramenta para desenvolvimento, mas ela é mais completa. Como tem as famosas, antigas NetBeans, Eclipse para Java, ela já era uma IDE mais voltada para a web, assim como o NetBeans e o Eclipse eram para desktop. Para Java veio o Dreamweaver na época para dar esse... Tu falou NetBeans, essas ideias, chamou antiga, né? Realmente eu tô... É meu tempo aí também. Essas ideias, elas eram robustas, né? Era o que se tinha para desenvolver softwares desktop robustos. Então, voltando ali, o PHP foi o que me introduziu no web. Eu já era programador HTML, JavaScript, mas não se tínhamos um back-end tão robusto para a web como o PHP ofereceu na época, né? A gente saiu de uma transição onde tínhamos não existia API, REST API, era WSDL, era tudo via SOAP, a comunicação front-tela com o back-end era tudo muito restrito, TXT, né? Não tínhamos o JSON que temos hoje, toda essa estrutura de integração entre front e back. E foi muito bacana, porque foi uma época que eu costumo dizer... Eu estudava muito, eu investi muito na minha carreira. Eu tive um livro de PHP chamado A Bíblia do PHP. É um livro de 1000 e poucas páginas. A tiragem dele foi mínima a nível mundo, assim. Eu comprava um carro com esse livro na época. Eu parcelei ele, passei dificuldade para comprar. E foi sempre a minha paixão. Nessa época, foi uma época em que eu fiz curso na Microlins de graça, trabalhando para eles por 12 meses para aprender o famoso ASP, né? Que na época eu desenvolvi um projeto ainda para o Magazine Luiza e os vendedores, eles faziam uma busca, quem deve estar vendo isso vai se lembrar. A busca dos produtos, eles colocavam o símbolo de porcentagem na frente, que era um hackzinho para poder fazer a busca, né? Enfim, indexar. Para vir vários, né? Então, mais ou menos, essa é a trajetória. Peguei esse pedaço aí. A primeira experiência forte com desenvolvimento foi numa transportadora, foi onde eu fiz esse projeto de helpdesk em PHP. Aí depois eu tive algumas experiências em São Paulo, depois Curitiba, eu vim para Santa Catarina. Mas, Alan, vamos lá, tu novinho ali, 10 anos, 12, já começou a ter contato com MS-DOS, beleza. Por conta do padrasto, né, do trabalho dele. Exatamente. E aí... Tu já terminou os estudos ali novinho, antes dos 18? Na faixa de 19 e 20. A formação veio um pouco mais tarde. Mas eu sempre fui muito autodidata. Mas aí já foi direto para a faculdade mesmo assim? Não, eu fui depois. Demorou? Eu demorei um tempinho. Eu também demorei bastante. Eu fiz alguns cursos profissionalizantes na época, como esse da Microlins, que eu fiz em Curitiba. E eles tinham umas bolsas lá. Então, eu fazia esse curso, só que eu tinha que entregar minha mão de obra gratuita pelo período do curso. Mas como que tu fazia? Tipo assim, eu percebo que tu já começou a viajar, por exemplo. Beleza, Paraná, Curitiba, a tua mãe acompanhava ou tu já, depois dos 20, já ganhou a asa e foi embora? Não, eu saí de casa muito cedo. Saí de casa com 17 anos e eu me mudei para Curitiba mais ou menos nessa idade. Mas para morar na casa de parente ou já foi morar solo? Não, eu fui para lá para morar solo.
Fui realmente para seguir o meu sonho eu nunca fui um cara, nunca tive muito medo de apostar. Sempre tive um espírito livre. Entenda espírito livre como alguém que é inquieto, empreendedor, que eu sou um formador de opinião, né? Eu não replico ideia, eu questiono. Aquilo que chega para mim vai sair melhor de algum jeito. Então eu nunca fui aquele cara que eu vou ficar aqui e não estou criticando quem faz isso. Essa é a minha visão, é como eu me construí pessoalmente e profissionalmente. Então esse espírito, entre aspas, livre aí, tomou asa com 15 anos. Eu tive uma época, um período que eu morei sozinho. Aí me formei no ensino fundamental, daí concluí já morando sozinho, depois voltei a morar com a minha mãe, e aí fui para Curitiba, onde eu tomei asas. Meio rebelde. Pouco, um pouco. Enfim. Aí, sempre programação. Sempre. Teve essa sorte, porque eu vim trabalhar com programação já, mesmo gostando de programação desde os, 12 para 15 anos, eu vim trabalhar diretamente mesmo com programação já com 26. Gilson, tu falou tipo, a palavra... Viver daquilo. Pronto. Não é nem trabalhar com, porque eu já fazia uns jobs, né? Que agora não dá nem para não dá nem para usar essa palavra. Antigamente eu dava. Mas viver disso já foi com 26. Então, tanto que eu considero que eu tenho só... eu falo 20 anos de experiência por conta do que eu conheço, mas na verdade, são 17 anos vivendo só disso, né? E aí, como foi isso, cara? Porque eu não sei se sorte o que é. É bem interessante esse ponto que tu levantou, Gilson, porque programação, para mim, eu costumo dizer, 50% da minha vida é a minha vida profissional. É quem eu sou, de fato. E não é pura e simplesmente o sucesso ou a questão financeira. Nunca foi. É óbvio que eu gosto de dinheiro, eu sou capitalista, né? Eu dou muito valor ao capitalismo, eu gosto desse movimento, eu gosto de como as coisas se organizam dentro disso. Mas, para mim, quando tu falou a palavra programação dentro do contexto que a gente está vivendo, eu me arrepio, de fato, e eu estou arrepiado. Porque é a minha paixão. Eu olhar para números, eu sempre fui muito bom em matemática. Sempre fui melhor em matemática. Amo português também, gosto, eu acho que eu escrevo bem. Já fiz Enem e tive notas altíssimas em redação. Eu acho que é importante dentro do meu país eu saber escrever e ler muito bem, né, a minha língua de origem. Mas a matemática, a programação, o algoritmo, operador matemático, eu sempre tive muita paixão por isso. Só que foi muito difícil. Eu confesso que no início eu fui estagiário da GVT em Curitiba. E eu trabalhava em 2 empresas. Eu trabalhei na GVT com estágio, que era um estágio obrigatório do curso que eu fazia. E trabalhei numa outra empresa, no segundo turno, atuando como técnico de informática mesmo. Ou seja, pegou fogo, um dos trabalhos que eu fiz, pegou fogo num prédio. E a fuligem, ela pegou de ponta a ponta no sistema de tubulação de ar do prédio e dominou os servidores. Então, eu fiquei uns 2 anos envolvido nesse projeto de desmontar servidores da HP, desculpa, aqueles HPs grandes com 8 processadores. Enfim, e eu fiquei um tempo dobrando esse turno. Mas software ainda era, de fato, talvez o movimento web pôde me ajudar a realizar o meu sonho. Porque o desktop ele era muito restrito à área acadêmica. Ou seja, ser programador no Brasil e no mundo para desktop, primeiro era obrigatório passar por uma faculdade e ser desenvolvedor Java, né? Quando houve um movimento de disruptura total do Java, quando lançou, a Microsoft sofreu um processo na época, porque ela mudou o kernel do Java, algo nesse sentido, ela foi lá e surgiu o C#, que é uma linguagem, o .NET, veio para a web, enfim. Houve uma disruptura do desktop, o PHP surgiu, o movimento internet e web no mundo veio. Eu acho que eu aproveitei bem essa onda. Foi aí que o desenvolver deixou de ser só um sonho para que eu pudesse ganhar dinheiro com isso, né? E me manter. E como que eu comecei? Fazendo sites na época. Aí veio, não sei se tu se lembra do movimento da Adobe, o Adobe Flash. A gente começou com aquelas animações, né? Trabalhei com isso aí. Fazer os blogs e tal. Isso. Teve aquele movimento do SWF. O que era o SWF? Era um formato de arquivo que se exportava para fazer um sistema completo dentro de
de uma animação, era algo mais interativo. Você podia até começar no Photoshop, fazendo os frames, depois gerava o arquivo para levar para o site. O CSS não era tão forte para fazer toda a parte de design de um sistema, né? Era estrutura em HTML fechada e a gente animava, deixava elegante com imagem. Exatamente. Então, quando a coisa começou a acontecer, aí eu embarquei, porque eu comecei a fazer alguns sites. Eu comecei, por exemplo, antigamente, eu me lembro que um site, na época, custava R$ 1.500, numa época que o salário mínimo era 300, então já era uma boa grana. Eu fazia um site, eu vivia quase um ano com o salário, dinheiro de um tempos site. Bons. Não é? Então, quando surgiu o PHP, eu comecei a tirar os formulários de site dos e-mails e comecei a criar o famoso back-end com banco de dados na web. Foi onde eu ganhei, durante alguns anos, eu sustentei minha família. Eu tenho uma filha de 22 anos, então veio dessa época aí. Então, eu consegui sobreviver e alavancar minha carreira dentro da web nesse movimento aí. Basicamente, eu saía de porta em porta batendo. Eu acessei teu site ali, eu vi que tu tem um formulário e provavelmente quando alguém preenche na área de contato e manda, tu recebe no teu e-mail. Eu consigo te entregar uma dashboard. O teu e-mail já cai numa dashboardzinha, não vai mais cair no teu e-mail, fica mais fácil de responder, fica mais fácil de... hoje a gente chama de lead, né? Hoje fica mais fácil de gerenciar. Hoje está tudo gourmetizado, né? Exatamente. Vamos já falar disso aí, né? Nomes, né? Vamos já falar disso aí. Então, acho que foi vamos, sou bem pragmático, né? Vamos colocar que essa foi meu ciclo 1 dentro da área de tecnologia. E aí o movimento 2, que talvez a gente possa começar a entrar agora, foi o movimento mais sério quando a web começou a ser mais respeitada, porque começou a ter mais segurança. Aí a gente começou o movimento do cloud, né? Deixemos de ter um servidor na empresa com replicação de dados. O cloud que ele está falando não é o cloud da IA, não, viu? O movimento cloud de ter algo na nuvem, né? Isso, cloud service. Isso. Programador Nutella aí. Desculpa, mas abaixo de 20 anos aí... É que a galera não pegou esse movimento, né, Gilson? Falando assim, já que tu introduziu rapidamente. Eu lembro de eu estar numa palestra da Microsoft, eu tenho várias certificações, eu estava tirando certificação da Microsoft. E aí, quando eles apresentaram o Microsoft Azure... Nossa, e aí eu ficava assim, aí eu estava com alguns donos alguns gestores de TI, porque a área TI era muito forte antigamente, no sentido de ter um servidor dentro da empresa. Exatamente. Né? Não tinha esse negócio na nuvem. Aí o cara disse assim, nunca que eu vou colocar o banco de dados da minha empresa no servidor lá dentro. Perfeito, Gilson. Tu entrou, isso cara, aí... tu foi na veia. Era exatamente isso. Foi uma guerra. Porque o desktop, no conceito para softwares robustos e com segurança, era o que tinha. Então, o pessoal estava acostumado. Beleza, eu não tenho a informação em tempo real, mas a replicação de dados entre servidores servia, né? Lembra a gente tinha os servidores da Microsoft, né? O servidor Windows Server e os clients. Então, se instalava um sistema no Windows Server e os clients podiam ser filiais até fora do Brasil ou dentro do Brasil, eles tinham acesso, né? Tinha os recursos da Microsoft para ter acesso ao sistema, mas era desktop, era instalado na máquina. Quando você precisava fazer, por exemplo, uma atualização de uma funcionalidade nova, uma correção de bug, tinha uma curva. Eu trabalhei com desktop também, programei em Delphi, em Pascal, no caso. Enfim, era uma curva gigantesca entre, na minha máquina, eu desenvolver uma correção fixa de um problema, uma correção de um bug, até isso chegar no cliente na ponta. A gente tinha deploys, falando de deploy do processo, que envolve desenvolver e entregar a funcionalidade, que demoravam semanas, né? Hoje eu tenho aqui na minha esteira de desenvolvimento, são segundos, e agora com a IA, que depois a gente vai chegar mais lá na frente, é instantâneo. Então, essa disruptura, provar que o web era tão seguro quanto o desktop, eu passei por isso e foi muito difícil, mas foi muito bacana. Eu tive o prazer de construir a minha história nesse movimento, nessa transição toda. Foi muito importante para construir a minha carreira. E como eu costumo dizer, embora hoje o movimento de IA tenha democratizado ou talvez popularizado o desenvolvimento de software, essa história é o que conta... a história que um programador conta, assim como um corpo tem uma alma, é aquilo que de fato te coloca como alguém que
que conhece profundamente um problema e você, basicamente, só de olhar você já sabe o que está acontecendo, porque você tem uma estrutura de aprendizado por trás. Você tem uma alma, que é a tua história, né? E consegue construir em cima disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos já entrar num conceito que é o seguinte: programação de antigamente com a programação de hoje. Beleza? Porque a gente já está falando aqui antigamente, vamos começar a fazer esse paralelo. Porque, vamos lá, tu diz assim, Gilson, teve esse segundo momento que aí tu pode até concatenar, não tem nenhum problema. Teve esse segundo momento que é o quê? O cloud, que a gente estava explicando aqui, a questão da nuvem, né? Que antigamente não existia isso. E aí tu falou assim um negócio que me chamou a atenção, pode ser até polêmico, mas assim, ó, a IA democratizou a questão da programação, desenvolvimento. A IA democratizou o desenvolvimento ou a IA está prostituindo o desenvolvimento? Só que nós vamos... Pois ele polêmico. Ele gosta de polêmica também. Eu gosto. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai se lembrar disso. Tu tá falando, bom, como é que era programar lá atrás? Continua um pouquinho, mas já vai, no final, já vai trazendo para hoje, né? Porque eu não quero que ser nostálgico ao ponto de... Eu vou passar esse episódio, vou mandar para alguns... Os meninos lá da Boss, que são programadores, para entender a galerinha de 18 anos, 23, 25. Claro, beleza, teve um tempo atrás, não vamos ser nostálgicos. Eu não quero que volte a ser o que era antes, jamais. Sim. Pô, codificar na mão, ficar horas procurando um ponto e vírgula para o negócio funcionar, eu prefiro hoje com a ajuda da IA. Mas e aí, como é que tu vê esse antes e depois, os pontos positivos e negativos disso? Eu vou começar por dizer exatamente do ponto onde eu parei na minha última dissertação aqui. É polêmico e a intenção... tudo que eu colocar aqui eu acho que é o meu ponto de vista. Não estou aqui criticando ou levantando bandeiras. Eu não compro... Eu costumo dizer, eu não sou... eu não vou colocar aqui uma camiseta tech, uma tecnologia de dizer, eu vou com ela até o fim. Hoje em dia, muito menos dá para dizer sobre isso, né? Tu conhece o Gaveta, aqui do canal do YouTube? Gaveta conversa, a minha opinião... Abre aqui mais ou menos isso. Porque é bastante polêmico, né? As pessoas hoje, elas interpretam tudo que a gente fala, sempre vira um problema, mas está tudo bem quanto a isso. Eu não vou deixar de ter a minha opinião, porque, né? O que eu acho é assim, popularizar e democratizar é diferente de prostituir, como você mesmo disse. Talvez seja uma palavra pesada, mas em algum nível é isso que está acontecendo. Porque hoje é possível fazer muito com pouco, né? E é possível fazer muito com pouco conhecimento. Só que para tudo na vida, a gente tem um termo em inglês que chama o famoso trade-off, né? Eu não tenho como ter tudo. Sempre eu vou ter que estar abrindo mão de alguma coisa para ter outra, né? Isso é inerente da vida. Então, quando eu tomo uma decisão como empresário de contratar uma solução desenvolvida com uma base de vibe code de um cara que não é desenvolvedor, não tem uma experiência com desenvolvimento, mas ele usa o cloud e outras ferramentas para entregar isso, eu tenho problemas que, em tese, a IA sozinha não resolve, né? Eu não tenho todo o acúmulo de conhecimento ainda com a IA para entregar isso com a devida garantia de segurança, a experiência que vem por trás disso. E aí, como eu disse, eu ia começar falando do último ponto que eu encerrei. Minha opinião sobre isso. Um programador vibe coder é como um corpo sem alma. Ou seja, para mim, eu ainda sou... eu acredito na história que um desenvolvedor carrega, que um arquiteto carrega, que um engenheiro carrega. Ser desenvolvedor de software não é simplesmente codar. Não é eu abrir uma tela preta e postar uma foto e dizer, eu sou desenvolvedor e está aqui um código-fonte. Não é sobre isso. Construir uma solução é colocar uma alma de fato num corpo. O que isso significa? É você dar vida a um projeto, dar luz a um projeto que vai mudar, muitas vezes, a história de uma empresa, a gestão de uma empresa, como foi construído, como se constrói tudo isso. E, infelizmente, embora em muitos casos, sim, é popularizar, é democratizar, porque tem muita gente interessada em aprender, entregar rápido, mas quer o conhecimento, quer acumular o conhecimento. E isso é bom, né? Isso é bom. Mas tem muita gente que quer só se aproveitar do movimento, né?
Que surgiu de guru de programação agora, desenvolvendo SaaS, e o cara não tem nada de segurança. Nada de segurança, e muitas vezes não entregam nenhuma solução viável. Eu vou dar um exemplo que eu passei essa semana. Passei ontem, inclusive. Fui fazer uma reclamação no WhatsApp da minha internet. Eu tenho 1000 megabytes lá e está chegando 100 megabytes. E eu fui atendido por uma automação do WhatsApp. Por trás ali, eu sei que tem uma IA humanizando as respostas, sabe muito bem disso. Tem um N8N fazendo todo o processo de automação. E muitas das vezes tem algum link, algum vínculo, algum nó ligando aos sistemas da empresa para trazer os meus dados, etc. E simplesmente eu encerrei o atendimento com 0 atendimento. Ou seja, houveram momentos que eu recebi 2, 3 respostas para uma mesma pergunta, extremamente mecânico. E eu tenho certeza absoluta que quem está desenvolvendo essas soluções são pessoas que não são programadores. São vibe coders, que vão lá numa empresa e oferecem o serviço. Eu consigo te montar uma automação por R$ 1.500 aqui e eu vou resolver o teu problema de atendimento. E o empresário compra a ideia, porque é barato. Porque se ele vier para mim, eu não vou cobrar 1.500, eu vou cobrar 10, 20, 30 mil. Mas eu vou entregar algo extremamente eficiente e funcional. Não é um atendimento... E nem estou falando da questão robótica mesmo. Ainda que seja robótico, mas que de alguma forma aquilo resolva o problema. Não é só para dizer assim... Não é simplesmente eu mandar um oi e do outro lado, roboticamente, o robô responder oi. Precisa, de alguma maneira, resolver o problema. Então, o Vibe Coder está trazendo muito isso, né? Tem muita bagunça aí no meio. Muita gente desenvolvendo sem conhecimento, sem contar a questão da segurança. Diariamente a gente vê nas redes sociais aí os posts sobre falta de segurança, sobre vazamento de dados. Se as grandes já vazam, tu imagina esses Vibe Coders que são os loverables da vida, né? Que vai lá, nada contra, tudo bem, uma solução simples, mas... E usada de forma certa, né? Até ajuda no processo de criação. Até ajuda, nada contra, mas a gente tem que entender que software hoje, existe uma estrutura por trás. Não se faz sistemas web hoje confiáveis, seguros, escaláveis, sem você entender o que de fato é um DevSecOps, o que é uma infraestrutura, o que é um DNS, o que é um firewall de servidor, o que é uma camada de segurança de front, o que é... eu vou trafegar esse token o que eu vou colocar nesse token. Chega para um cara hoje, Vibe Coder, e diz assim, cara, tu retornou um JWT para o front que passou um usuário e senha. O que você está retornando nesse JWT? Você sabe o que você pode do que você não pode? Dito isso, você está salvando esse JWT no cache? Quanto tempo? Você tem refresh token? São perguntas que essa galera não vai saber responder e eles não estão interessados em responder. Porque de forma, como eu coloquei, eles estão aproveitando a onda, estão surfando. E aí daqui a pouco, quem vai ficar com esse problema? Os empresários, nós. A Ford demitiu mais de 300 engenheiros sêniors com salários altíssimos. Esse episódio é interessante. Fala com detalhe aqui pra gente. Então, a Ford, ela veio a público, eu nem sabia das demissões, porque as demissões estavam até então meio que em sigilo, né? Mas ela fez uma limpa lá, redução de custo, porque a gente sabe que o mundo automobilístico está cada vez mais dinâmico, os carros elétricos, eles estão passando também por uma reestruturação, né, econômica, uma nova ordem mundial está reorganizando tudo isso com as IAs. Então, eles tiveram esse processo, demitiram mais de 350, 300, se eu não me engano, engenheiros, só que eles entenderam que a galera que veio com baixo salário, os Vibe Coders, essa galera que veio para só fazer entrega acima de tudo, né? Não tinha a expertise e a experiência e o conhecimento para entregar algo confiável, com segurança. E não é só confiança e segurança. É o que eu costumo dizer, o desenvolvedor, com o passar do tempo, ele vai morrer mesmo, de fato. Hoje, as IAs já entregam código. Eu mesmo, 80% do meu trabalho hoje, quem faz é a IA, no que diz respeito à codificação. Mas eu sei o que ela está me entregando. Quando eu abro o código, quando eu vou fazer a revisão da pull request, lá o code review, eu sei o que tem ali. Eu sei o que significa aquela sintaxe, eu sei a morfologia da linguagem, eu conheço, batendo o olho quando eu vejo um if, eu sei se ele está bem escrito, se ele não está escrito, porque eu conheço a estrutura por trás. Então, para mim, evoluir não é um problema. Pelo contrário, para mim, me torna mais eficiente. Né? Faz com que eu consiga entregar mais em menos tempo com mais segurança, porque eu passei por todos os processos.
eu me entreguei ao conhecimento e acumulei ele de maneira que eu consiga hoje usar isso positivamente, né? E aí, voltando no assunto ali da Ford, houve esse movimento e essa semana a Ford anunciou a recontratação desses caras. Meio que como aconteceu em algumas bigs aí, né? E eu até brinquei isso lá na empresa, falei, legal, se acontecesse isso comigo eu voltaria feliz, mas eu iria cobrar 10 vezes mais agora. Porque, de fato, eles entenderam. E qual foi a justificativa do retorno? Agora é o boom, né? Qual foi a justificativa? De que a equipe nova ela não estava mais conseguindo entregar, apesar da velocidade, soluções de maneira tão arquitetada, pensada, com a estrutura que a marca exige. Aí é quem está por trás. Aí é a história, lembra da Alma? Sim. É aí que entra. E já fazendo um gancho, é exatamente o que me fez chegar até aqui. Eu acho que eu atribuo parte do meu sucesso de, acima de tudo, fazer o que eu amo, é entender que codificar era o menor das questões. Embora eu ame, eu adoro abrir, desenvolver, escrever, mas eu sou o cara que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu entro dentro do negócio. Eu mergulho de cabeça, entendo o problema da empresa e eu sempre desenvolvo projetos do negócio para a tecnologia, de dentro para fora. Deixa eu já te fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu vejo que tu é muito parecido comigo em várias áreas, em várias coisas. E como você gosta de polêmica, vamos aproveitar o momento também. Eu vou te dar a minha visão de como que eu acho nesse momento atual, e o que eu estou dizendo não tem a ver com uma opinião formada pro resto da vida, né? Sim. A gente tem que ter aquela metamorfose ambulante de querer evoluir, saber quando tá errado. Mas entrando no sentido de usar IA no dia a dia, você acabou de citar o problema da Ford aí. Colocou IA, senão o IA vai tomar conta de tudo, tira a galera aqui. Eu já não concordaria. E isso na minha humilde opinião. Por quê? Porque o que eu faço nas empresas e o que a gente troca muita sinergia com isso, e não à toa a gente está sentado aqui hoje, é o quê, Alan? A IA como orquestrador dentro do negócio. Usando o Big Data, usando os dados, usando as ferramentas que já existem dentro da empresa. E não a IA como tudo bem, vai chegar esse momento. Agora eu não consigo enxergar com as ferramentas, pelo menos a que a gente tem acesso agora, tudo bem, lá nos Estados Unidos ou grandes empresas, porque você sabe que Microsoft não usa a mesma versão que a gente usa do cloud. Não. Já saiu matéria sobre isso, né? O governo tem uma versão melhor do que a nossa. Mas vamos lá. Eu acredito na IA como um braço para performar melhor. Como tu disse assim, hoje 80% do que eu faço, a IA trabalha para mim e eu reviso. O humano, ele potencializa aquilo, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive agora, essa semana, no Grupo Boss, nós fizemos uma imersão e o pessoal de uma determinada área financeira lá de cobrança, dentro de 2 dias, conseguiu aprender comigo o cloud, conceito de IA, sem ser desenvolvedor, criou um agente via API que conecta com o ClickUp, o Bling, e aí aquela rotina maçante que aquela gestora tinha de pegar os dados daquele cliente antes de fazer uma cobrança, verificar algumas coisas lá, ele vai lá, faz todas as requisições, faz um relatório para ela e traz tudo mastigado para ela já conversar de uma forma até melhor. Então, aquele processo oneroso de 25 minutos, como ela falou lá, 30 minutos, ela caiu para 5 minutos e ela passou a ler o documento, se preparar melhor para atender melhor o cliente. Então, a minha visão hoje é IA dentro do negócio para potencializar as pessoas que estão lá. As empresas estão com dificuldade de contratar. Então, por que tu não pega os melhores e coloca aí? E aí? O que é que tu pensa? Hoje, no momento atual, é isso, não é? Como é que tu está usando? Fala um pouco mais sobre Big Data, orquestradores, como é que tu usa a IA no teu dia a dia, como é que tu aconselharia um dono de empresa a usar? Fantástico, Jus. Eu vou falar para ti agora o que eu apoio desse movimento. E eu apoio exatamente isso que você colocou aqui. E eu vou dizer por quê. Vamos olhar para uma empresa de transporte, por exemplo, lá do início dos anos 2000. Área administrativa.
e operacional também. Você tinha lá 20, 30, 40, 50 pessoas executando tarefas dentro de sistemas. E, em paralelo, cada um tinha o seu Word e o seu Excel. Tu já deve ter se deparado com isso. Tu é programador também. E aí eu cansei, passei a minha vida em cima disso, questionando. Por que você usa o Word e o Excel se você tem uma ferramenta? Porque eu faço um controle meu para otimizar um processo do meu jeito que o sistema não me entrega. Aí, falando de IA para empresas, dentro desse movimento que você falou, eu acho fantástico quando eu me deparo com um profissional, como que você colocou, do momento da Boss que você teve lá numa imersão, que ele tem uma rotina que ela é altamente maçante, às vezes de uma conferência, obter uma informação, que ele faz um controle no Excel, no Word, e ele mesmo desenvolver uma solução interna e rodar dentro da máquina dele ou no ambiente de intranet altamente seguro, dentro dos servidores da empresa. E antes ele ficava o dia todo, hoje ele faz o serviço em meia hora e ele tem 7 horas, ou 8, para focar no que importa. Isso é fantástico e eu acho que esse movimento é o movimento Vibe Coder que eu apoio. Porque isso, de forma direta, vai trazer eficiência para os negócios, isso é algo que vai colocar para as empresas, colocar essas empresas como um potencial competitivo delas em relação aos seus concorrentes. O que eu não apoio muito é esse movimento de soluções robustas, como SaaS, etc., de quem não tem um conhecimento, subir em 2 dias, 20 minutos, eu fiz um aplicativo aqui, subi na nuvem e disponibilizo para 2 milhões de pessoas. Não, você não sabe o que está acontecendo. E esse movimento, até mesmo de dentro das empresas, ele tem que ser visto com cuidado também. Toda empresa tem um setor de TI, porque as pessoas estão lidando com dados sensíveis. Às vezes ela tem um Excel ali com os dados dos clientes da empresa, com telefone, WhatsApp, faturamento, às vezes endereço da casa, do proprietário da empresa lá, que é cliente, fornecedor. E ela, de forma Vibe Coder, desenvolve lá, usa o cloud, sobe numa URL gratuita, lá um domínio público ali. Principalmente no Lovable. Exatamente, Lovable. Fica na URL Publish, né? Um botão. Publish. Isso. E aí, cara, isso aí chega lá na web, como? E se vaza esses dados, pô? Entende? É isso que é a minha crítica nesse sentido. Alan, não precisa nem vazar. Um colaborador mal intencionado ou chateado com a direção, ele copia a URL, manda e está todo o sistema da empresa e os dados lá fora, não é isso? Então, esse movimento... Isso, exatamente, perfeito. E esse movimento eu apoio, porque é o movimento que eu passei. Antes de eu viver da tecnologia, eu trabalhei no administrativo. E eu aprendi Excel. Eu fazia o meu PROC-V, o meu Soma-C. Eu fiz sistemas em Excel. Fiz sistemas dentro do Excel. Porque eu tinha que otimizar a minha rotina. Tinha um banco, né? Era que você usava junto com o Excel? O SQLite, dá para fazer também. Não, era um outro, mais antigo ainda. Mais antigo que o SQLite? O Access. É o Access. Isso, O Access, imagina, eu já fiz software em cima do Access. Eu pirava com aquilo ali. Os formulários eram dentro do Access, as telinhas. E Alan, então, dentro disso aí, na arquitetura de software e tudo, veja bem, onde é que eu quero chegar? A gente tem esse Vibe Code. Uma coisa é o Vibe Code do cara que quer melhorar a rotina dele, ganhar 10, 15 minutos por atendimento. Exatamente. Né? O que vai dar ROI pro dono da empresa. Perfeito. Show. Mas outra coisa como já aconteceu comigo também, eu chegar na empresa e o cara, meu irmão, olha, Gilson, da uma consultoria, eu fiz esse sistema aqui, tá lá no Lovable. Tá no Lovable, tá na web. Não, mas tem usuário e senha. Aí, beleza. Será que a galera que tá desenvolvendo aplicativo sabe o que é? Pelo menos o SQL Injector? Não sabe. Tu tá entendendo? Não sabe. Alan, tu não vê nesse lado, eu não sei, talvez tu já esteja até trabalhando nisso, eu não sei. Tu não vê a crescente futura, ou agora talvez, de profissionais com teu conhecimento, com a tua bagagem na área de cibersegurança, segurança, vai começar a ser mais requisitado dentro dos projetos nas empresas? Por conta disso? Então, Gilson, vai existir, já está existindo um movimento de busca. Já existe, eu já recebo essa demanda hoje de empresários que tiveram dificuldades com times altamente produtivos, mas sem o conhecimento, e eu estou tendo que intervir. Hoje eu já fui muito requisitado, até dentro dos projetos que eu estou hoje, parte é exatamente esse movimento aí, como aconteceu com a Ford.
E cada vez mais, se a gente continuar nessa sequência, nessa curva exponencial de crescimento de soluções rápidas e entregáveis e resolve o problema do mundo com uma solução em 20 minutos, vai. E é o que eu, já aproveitando o gancho, Gilson, o que eu costumo dizer é o seguinte: tu lembra do farmacêutico dos anos 80? Quando você ia lá na vendinha, vendia linguiça e dipirona no mesmo lugar, lembra? O cara media a febre, ele aplicava injeção e ele era o quê? Farmacêutico. Mas ele atuava como praticamente um médico, porque ele media a febre e já diagnosticava. Antes de vir as regras do antibiótico com receita, era vendido indiscriminadamente, sem receita, pelos próprios farmacêuticos. Hoje você vai numa farmácia, eu passei por isso, e eu peço um remédio para aplicar no nariz que tenha corticoide, eles já não podem mais indicar. Eles dizem, eu não vou te indicar, pesquisa aí na internet, veja o nome e me diz que eu te entrego. Porque o mercado se regulou. Eu não estou aqui defendendo uma regulação específica, mas talvez a gente vá ter que chegar nesse ponto, porque a informação é o novo petróleo, né? O dado é o novo petróleo e a informação mais ainda. Então, eu não posso ir ali alugar um lugar, porque eu entendo um pouquinho de medicina, porque eu sou curioso, e começar a diagnosticar doença e receitar medicação. Por que eu não posso? Porque eu preciso ter um registro para fazer isso, eu tenho que passar pelo conhecimento para fazer isso. Por que um cara pode hoje pegar o cloud, por exemplo, e desenvolver uma aplicação, pegar os dados de uma empresa de forma indiscriminada, e subir isso na nuvem, e daqui a pouco dar um vazamento e o cara não tem nem de quem cobrar, porque o cara fez isso, não tem um CNPJ, ele não tem controle de nada. Então, eu acredito que, talvez eu esteja falando de uma coisa muito futurista aqui, mas assim como a medicina, existem registros, a advocacia existe registro, a própria engenharia civil exige registros, você precisa ter uma certificação, você precisa ser responsável, né? Por aquilo que você está fazendo. Eu acho que a gente vai ter que chegar num momento, eu não estou dizendo de regular burocraticamente, não é isso, mas trazer um pouco mais de responsabilidade para o que está sendo feito. Porque eu, no meu mundo que eu faço hoje, eu sou muito sério, eu sou extremamente brincalhão, eu sou o cara mais palhaço que tu vai conhecer na vida, para o meu dia a dia, mas eu sou um cara extremamente sério porque eu estou fazendo. Eu cobro da minha equipe de maneira muito incisiva, eu não aceito qualquer coisa, eu sou pragmático, eu sou um cara sistêmico, então eu faço tudo com muito carinho, muito cuidado, muito amor, e talvez seja esse parte do meu sucesso, parte da onde eu ainda quero chegar, exatamente por ser um cara que entende a responsabilidade. Eu sempre falo isso, né? Hoje eu presto serviço para a BR Beach, e eu sempre falo isso com o Léo, que é o proprietário, eu sempre digo para ele, cara, não é brincadeira isso aqui, o que você está pedindo para mim eu posso fazer em 5 minutos, mas você tem noção do impacto disso? A gente precisa mensurar, entender o que isso pode nos trazer a longo prazo. Tem segurança? Não tem? Vai agregar valor? Não vai? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco, entender para onde esse mercado vai e ter um pouco de cuidado, porque, infelizmente, de maneira indiscriminada, se faz tudo sem muita responsabilidade, né? Beleza. Cara, aí, já que você citou a BR o quê? BR Beach Systems. BR Beats, né? Uhum. Meu Conta parceiro, um pouquinho pra Léo. gente, pra mim entender, pra nós que a gente possa te entender, como que funciona, como é que é o teu dia hoje, pro pessoal também entender. Claro. Agora, eu acredito, devido a essa conversa, agora já deu pra entender que você é um cara que realmente tem essa bagagem, tá aberto a dar consultoria? Sim, estou aberto. Pois explica pra gente como é que é a tua experiência com esses sistemas. Você é um cara que, se não me engano, se eu entendi certo, tu desenvolveu um sistema carcerário, né? Exatamente. Conta aí, pessoal, saber o nível. Agora vamos entender o nível do negócio aí. Então, eu tenho a Deritech, né, que é a minha empresa, o meu CNPJ. A Deritech, ela é uma software house, mas eu atuo como PJ hoje, o meu principal cliente é a BR Beach Systems. Eu atuo praticamente 100% com eles. E Deritech tem alguns projetos. Tem o meu N8N, que surgiu lá contigo, da ideia ali. Faz tempo que eu estou pedindo ele 1%. Pois é, não, imagina, tu tem mais que 1%, né? Imagina. E tem o Cashflowify, que é um outro projeto aí que eu iniciei. Tem o Meu Fim, que é um sistema financeiro familiar. Tudo são SaaS teu já? Tudo SaaS, é. O Meu Fim mesmo é um sistema bastante promissor. Ele é incrível, é um projeto único,
que já está em produção, eu uso ele, que é um sistema financeiro muito diferente de tudo que você já viu. Ele é um sistema financeiro familiar. Eu quero controlar 100% das finanças familiares de ponta a ponta de uma família, mas acima de tudo ali você tem saúde familiar, tem um módulo que você vai lançando os exames dos seus familiares, vai adicionando os membros de família. Focado em alguma classe específica? Não, ele é um SaaS e qualquer família que quiser utilizar está disponível. Ele não está focado em família, classe A, não. Ele é completo. Você pode, por exemplo, eu tenho o IPVA do meu carro, eu sempre esqueço de pagar, você vai lançar lá, vai receber as notificações, o sistema vai te dar insights de como está fluindo as finanças da família, de como evoluir as finanças da família, para onde de fato está indo o dinheiro, é algo bem inovador. Ele é embrionário, está rodando em produção, mas a gente está evoluindo ele ainda, que é um dos projetos. Tu ainda não abriu ele ainda para o público? Não, ainda não. Tenho a API de dados brasileiros, eu tenho a API de CEP ali, eu tenho bastante gente usando a nível Brasil já, tenho mais de 40 tenâncias ali, clientes ativos que estão utilizando. Na versão gratuita, é um projeto embrionário também, mas que eu já abri para o público aí. E falando um pouco desse projeto Core que eu atuo hoje, a BRBit Sistemas, nós temos software para o sistema prisional. Nós atuamos para a área de segurança pública a nível Brasil. A gente tem soluções inovadoras que hoje rodam em Brasília, rodam em Santa Catarina, temos contrato com o governo do estado de Santa Catarina, e roda em Manaus e alguns outros estados aí que a gente está chegando. É basicamente uma solução de gestão que roda dentro das unidades prisionais e fazem todo o processo de gestão de uma unidade. Porque para quem não conhece, quando ouve falar do sistema prisional, ainda é muito fechado, né? No Brasil e no mundo é muito tabu, a gente vê aquilo que o jornal entrega para a gente, não conhece a realidade. Acho que para os assuntos estamos à mercê das mídias, né? Exatamente. E é bem bacana, a gente tem o sistema de biometria facial, a gente faz gestão do trabalho dos detentos, o sistema de biometria ele atua fazendo reconhecimento de face, processando os eventos de movimentação, liberação para trabalho, processo de remissão todo automatizado. E são ferramentas bastante robustas. Já validadas por muitos anos. Já há muitos anos. A gente tem contrato com o estado de Santa Catarina, com Manaus, com o Distrito Federal. São contratos longos, né? A gente tem contratos aí de 10 anos com o estado e muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Temos um time bem enxuto. Hoje a IA, eu sou o principal responsável desse projeto, então eu tenho um time em Criciúma, que trabalha remotamente, tenho um time em Brusque, eu fico alocado em Brusque, tenho apartamento em Floripa, então fico fazendo, a secretaria fica em Floripa, né? Então a gente está sempre fazendo essa ponte aí, Brusque. Tu vive viajando, Floripa, né? Brasília eu estou lá a cada 3 meses. É um projeto incrível, lá a FUNAP é o nosso principal cliente, eles são um órgão de Estado que cuidam do trabalho do detento no Distrito Federal. Então, tudo que envolve quem está preso em Brasília passa pelo nosso sistema hoje. Todo mundo que está preso lá e trabalha passam por dentro das nossas ferramentas. Me tira uma outra dúvida, assim. A gente estava até falando sobre roteiro do episódio e tudo, mas é de fato. Isso aqui não é de roteiro. O que eu vou te perguntar é de fato. Sim. Me explica como é que é. Eu estive sentado com o Gustavo, vou até citar o nome dele aqui. Empresário, cara, uma genialidade muito grande, tal, fortíssimo, empresa no Paraguai, estava com ele esses dias. Empresa aqui no Brasil e tal. Enfim, eu não vou falar o nome da empresa não, para ele poder me patrocinar na próxima, viu, Gustavo? Mas assim, ó, a primeira coisa, eu lembrei de tu lá na conversa que ele disse assim, Gilson, cara, trabalhar comigo é assim, 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 e eu tenho uma software house também, o cara tem vários negócios, uma software house também, e tem uma coisa, comigo não tem esse negócio de vibe code, não. E eu sei que tu também não é muito fã de vibe code, não. Mas tu tem um negócio chamado meu N8N, e aí, como é que é isso aí? Tu apoia, não apoia o vibe code, o que é isso? Como é que tu divide isso na tua cabeça? Tu diz, não, isso aqui é um produto para esse público, e explica pra gente o que é o N8N pra galera que quer entrar nesse mundo e tudo. Faz essa divisão pra nós. E como é que funciona isso na tua cabeça?
ser um cara que não é fã de Vibe Code, mas ao mesmo tempo tem uma solução para a galera de Vibe Code. Não entendi. Então, Gilson, interessante teu questionamento, porque de fato parece um antagonismo. Temos um antagonismo aparente aqui, né? E não. O meu N8N ele é um produto que, de alguma maneira, pode parecer que ele vai acelerar o Vibe Coder, né? Porque eu entrego hoje um produto que qualquer pessoa que não tenha conhecimento nenhum possa usar o N8N para desenvolver sua rotina. Mas o meu N8N, ele tem um caráter muito dentro daquilo por onde ele foi concebido. Gilson, imersão de IA, aquelas pessoas ali naquele movimento de eu não sei como instalar, eu não sei como fazer, e o Gilson ali se virando em 18 com o assistente dele. 37 pessoas. Exatamente. Essas pessoas são essas pessoas do dia a dia, Gilson, sabe? Aquele cara do administrativo que tem que gerar um TXT todos os dias e colocar lá esses dados no Excel e fazer um SOMACI. Então, assim, o meu N8N vem muito nessa pegada. Para que essas pessoas que hoje têm essa dificuldade possam criar pequenas soluções dentro das empresas, dentro dos negócios, talvez até resolver problemas pessoais dele, um sisteminha financeiro em casa, uma coisa do tipo, algo que ele tem responsabilidade por aquilo que ele está fazendo e que de alguma maneira vai entregar algum valor, né? Então acho que o meu N8N vem muito dentro disso. Óbvio, eu não tenho controle, é uma ferramenta que eu vou vender para todo mundo, eu não vou escolher para quem eu estou vendendo, né? Então, mas ela tem esse caráter, ela tem esse objetivo, a gente tem isso como objetivo, como valor. Assim. Alan, me tira uma dúvida, N8N é Vibe Code? Não, o N8N... Porque, deixa eu te cortar, eu não sou nem de fazer isso, mas eu vejo, é uma briga, né, sobre a galera que é Vibe Code, que não é e tal, a galera que é programador, os nostálgicos defendendo que não dá para usar IA e tal. Mas eu fico no meio dessa discussão, porque eu só acho que o programador sênior, ou pleno, né? Eu sou pleno, não vou considerar sênior, então já estou estava um tempo parado, voltei agora. Considero sênior o Bruno, que foi meu aluno, um cara excepcional, mora em Portugal. Eu acho que o programador sênior que não usa IA, ele está atrasado, está errado. E eu acho que o programador júnior que só usa IA está mais errado ainda. Exatamente, ele não está pegando o conceito, né? Conceitualmente falando, ele está pulando etapas. Mas não, o N8N, né? O N8N em si, ele não é um Vibe Code. É porque classificar o que é do que não é no mundo de hoje é bem complexo. Mas eu vou te elucidar claramente o que significa o Vibe Code para mim nos tempos de hoje. Vibe Code é quando eu, Alan, não entendo nada de medicina, alugo uma pecinha dentro de um coworking lá por R$2.000 e agora eu virei médico. Eu estou diagnosticando problemas graves e vendendo, prescrevendo medicações, só porque eu entendo um pouco de medicina. Tudo bem, estamos falando de algo que é legal, exercício legal da medicina, é crime, beleza. Talvez a comparação não seja tão adequada nesse sentido. Mas o Vibe Coder, para mim, está muito ligado a isso. É quando eu vou lá, sem, de fato, ter a propriedade e o conhecimento para aquilo, e eu entrego algo que é extremamente complexo, precisa, sim, de segurança. Nem tudo precisa de complexidade, nem tudo precisa de segurança. Tem pequenos problemas que eu posso resolver com N8N, com Cloud, com qualquer linguagem, com qualquer IA. Mas isso para mim é o Vibe Code, é eu tornar isso a minha fonte principal de renda e começar a entregar um monte de coisas para todo mundo, me aproveitar a onda, surfar nela e depois eu sumir do mercado. Isso é Vibe Code, né? E aí o N8N ele não é um Vibe Code porque ele é uma ferramenta que pessoas como eu, que sou engenheiro sênior, já utilizo no meu dia a dia. Eu te mostrei recentemente uma automação que eu fiz com um gestor de projetos que eu tenho lá, eu tinha uma limitação nele, ou eu desenvolvia um serviço que resolvesse essa limitação, ou eu usava uma ferramenta mais rápida. O N8N resolveu a minha vida. Só que eu tive que codificar profundamente. Um nó da minha automação precisou de um código JavaScript grande, com mais de 150 linhas, que foi gerado por uma IA, mas foi eu que dei o prompt e eu disse o que eu queria, né? Mas se a IA não me entrega e eu tivesse mais tempo, eu sei como fazer. Eu vou lá e sei como programar, codificar isso.
Então, para mim, não é. O N8N não é um vibe code. Ele pode, sim, ajudar a acelerar e propagar esse movimento, que, sim, está propagando e está acelerando, mas ele, por si só, não tem caráter de vibe code. Quem dá caráter de vibe code para ele é aquele que, de alguma maneira, se apropria dele para, como eu falei, pura e simplesmente entregar por entregar, sem um mínimo de responsabilidade do que está fazendo, né? Como é que tu vê o futuro da programação, o futuro da tecnologia daqui a um tempo? Porque nós estávamos falando com os meninos aqui do estúdio, né? Café Maestro, né? Isso. Estava nos bastidores aqui, pessoal, falando sobre os grandes que já vieram aqui, né? César Cielo, Caíto, né? Caíto Maia. E aí a gente acabou falando e descobri que um dos meninos aqui é programador e o outro, a esposa é programadora, aí ele já acabou falando de programação. E a gente vê nessa nostalgia de como é que eram as coisas e como está acelerando tanto a tecnologia. E esse louco aqui, a gente trocando ideia lá em Floripa, falando sobre automatizar demais as nossas vidas e tal. E quando eu chego agora, vou visitar ele em Brusque, o cara já colocou em prática, juntou todas as ideias que a gente tinha lá e... O produto está pronto. Não, e detalhe, agora o cara está programando. A IA programa para ele, manda para ele aprova ou não, e ela... Sim. Como é que tu vê isso, cara? Porque nós estamos falando disso, surgiu o ChatGPT 2022 para 2023, eu comecei a palestrar sobre IA em 2023, igual a ti, já era um aficionado antes, já conhecia Python e tal, Machine Learning, então fiz uns cursos e tudo, e aí eu também em 2023 já aproveitei e voltei a codar. Só que tá indo muito rápido. Muito rápido. Absurdamente rápido. Como é que tu vê, tipo assim, daqui 5 anos? Será que dá para prever alguma coisa? Ou então, pelo menos, como é que tu imagina? Olha, eu tenho dois estagiários comigo ali em Brusque. Eles são universitários, fazem ciências da computação. E a base do meu treinamento com eles é arquitetura e engenharia de software. Eu estou ensinando eles a serem... eu estou mentorando eles dentro dessa, conceitualmente, dentro do processo de engenharia e arquitetura de software. O que significa isso na prática? Eu faço eles entenderem primeiro do negócio. Então, eles fizeram apresentações do negócio, hoje eles estão atuando direto para o software de sistema prisional. Então, antes de qualquer coisa, eles têm que dominar o negócio como poucos. Eles têm que entender do sistema prisional mais do que o próprio policial penal que está lá dentro há 30 anos. E eu digo isso para eles. Em curto prazo, e a IA vem para ajudar eles nesse sentido. Então, não se preocupa com a linguagem, sim com a arquitetura. Com a arquitetura. Com o negócio primeiro, domina o negócio. Por quê? Quando ele chegar lá dentro de uma unidade prisional para viabilizar uma solução, ele não vai perguntar para o cara do negócio o que tem que ser feito. Ele vai ver o cara trabalhar. E ele, com cabeça de arquiteto e de engenheiro, que vai desenvolver a melhor forma do cara trabalhar. Porque nem sempre, às vezes, aquele que acha que tem uma necessidade consegue descrever de forma perfeita como resolver a própria necessidade dele. Né? Esse é um grande máximo aí, nesse sentido. Então, o meu foco é construir e evoluir pessoas que tenham mente de engenheiro. Eu sempre uso para eles o mesmo exemplo. Cabeça de engenheiro é aquele que, quando vê alguma coisa que se quebrou, ele não joga no lixo. Ele pensa que aquilo pode virar alguma outra coisa. Ou pode virar aquilo que já era, melhor ainda. O engenheiro, com um martelo e um prego, ele constrói uma ponte em madeira. Essa é a cabeça de engenheiro. E é nesse nível. Por que eu tenho essa visão? Porque desenvolvedor não vai existir mais. As IAs vão acabar. A profissão desenvolvedor de software vai acabar. Ela não vai mais existir. Mas irão existir engenheiros de software sempre. Ainda que tenha um movimento de loop engineer, que é um movimento aí que está sendo discutido muito, que é o quê? É um pouco do que eu já uso. Eu tenho agentes na nuvem, onde o cliente vai ali no WhatsApp do suporte e diz, bom dia, estou com um problema X no sistema. Ele já interage de forma automática, eu estou construindo isso, está ainda em fase de teste, mas a minha intervenção humana é só em aprovar. Ele já tem acesso à minha base de código, ele já está na nuvem, rodando dentro da minha base, fazendo deploy sozinho, corrigindo bug sozinho, implementando funcionalidade nova sozinho. Eu já testei, por exemplo, pedindo para alterar a cor de um botão de azul para verde. Isso em POC ali, e tudo sozinho, de ponta a ponta. Então, o desenvolvedor acabou.
E ainda vai chegar um momento que ele vai ser, de fato, vai ser como outras profissões aí de estrutura, que você vê muita gente formada na área, mas está tão saturado o mercado que ele está trabalhando com outras coisas. E o desenvolvedor vai ser isso. Mas o engenheiro não. Porque o engenheiro é o cara que consegue performar como poucos, só que ele está dentro do negócio. Ele é o que a gente chama de principal engineer. Ele é o cara que programa, faz tudo, mas ele está sentado na mesa da diretoria discutindo com os executivos o futuro da empresa a nível de negócio. Então, esse cara vai sobreviver, né? E esse cara é um desafio, porque o desenvolvedor tradicional, esse cara é um nerd. Ele entende de matemática. É o que eu costumo dizer, ele não é romântico. Ele não quer ouvir a dor do cliente. Ele não tem paciência para ouvir. Ele é codador. Ele está lá, de fato, ali na surdina, quietinho, com fone de ouvido. Ele não quer interação. E o engenheiro não. O engenheiro é o cara que conversa, discute, dá ideias, negocia, resiliente, adaptável. Ele muda, ele vai, ele constrói coisas, né, em cima de coisas que aparentemente ninguém dá valor. Então, na minha opinião aí, causando mais polêmica, é sim. Falando aí, eu já me lembrando, vai dar um corte. Não, porque eu falava, esse é o futuro do que tu imagina, né? Sim. Isso no termo da programação, né? Uhum. Esse é o futuro que tu imagina, porque assim, eu lembro que há um ano atrás ou dois, eu conversando com o desenvolvedor, eu dizia, cara, usa IA, e o cara... Não, Eu dizia, olha, e 2 anos atrás, a IA vai atrapalhar a vida dos programadores. Atrapalhar no sentido dos programadores que não usam IA. É porque o pessoal, Gilson, IA, no passado, até nós programadores, eu já sabia que chegaria nesse ponto, porque eu vivo disso e eu sou extremamente curioso. Mas a IA se divide em 2 eras. A era do aprendizado de máquina, que é aquela, sabe, o machine learning ali dos anos 90, início dos anos 2000, o pessoal achou que IA era aquilo e ficou naquilo. Classificação, análise preditiva, IA é isso. Todo mundo esqueceu. Ou às vezes até só criar meme. O pessoal esqueceu que existiu o Deep Learning. O Deep Learning não é uma invenção de agora. O Deep Learning é um conceito que já existe há muito tempo. Rede neural, beleza, era restrito. Faz sentido, tá esquecido mesmo. Sim. Era restrito a algum... Essa visão de futuro é restrita a poucas pessoas? Mas não é porque a informação não estava disponível. É porque a maioria não pensa fora da caixa. Mas quem já pensava fora da caixa, quantos Einsteins tem? Né? A gente sabe. Quem já vive esse movimento fora da caixa há muito tempo, sabia que o Deep Learning existia e sabia que em algum momento ele viria à tona. E foi o que aconteceu. Porque IA não existe de hoje. IA já existe desde 1900 e lá vai bolinha. Né? Já temos algoritmos de IA que faziam coisas 2016. Bem mais antigo. Não, que eu vou citar 2016. Eu vou até colocar o link. Eu vou colocar do teu... O meu N8N já tem link para o pessoal comprar, usar. Tem disponível. Eu vou colocar o link das ferramentas do Alan e vou colocar o link dos livros. Bacana. Tem um livro que é a história da IA até os dias, pelo menos, vamos falar 2023, 2024, que vale a pena muita gente conhecer. Cara... A Google usava já dentro do background dela em 2016 para 2017, Airbus. A Airbus já usava também. E nesse livro, o cara que participa dos projetos, ele detalha. E você fica assim, quando você começa a ler esse livro, não estou falando só de machine learning, eu estou falando de IA como a gente vê hoje, né? Então, rede neural, enfim. Isso, então assim, não é um negócio que realmente surgiu para a massa em 2022, 2023, mas não é um... Não é. A gente sabe o que está por trás rodando aí, né? E como eu disse, assim, só para reforçar, é exatamente isso. O pessoal ficou focado em IA durante uma história, uma década ou mais, de que IA estava restrito à aprendizado de máquina. Ou seja, o que a IA fazia era Big Data, né? Data Science. Eu pegava uma planilha de Excel com 10 mil registros e fazia um Big Data ali, classificava. Cruzava os dados. Não é isso, né? Isso é um pilar daquilo que a IA pode fazer. E quando surgiu o Deep Learning de forma que a OpenAI trouxe isso, né? Tornou isso um pouco mais acessível para todo mundo, a corrida já existia há muito tempo. Eles conseguiram popularizar um pouco isso, porque também eu acho que o que inviabilizava antes disso, para a massa, era a questão computacional.
Porque todo mundo olha, a galera não tem noção do que é NVIDIA, mas não sabe o que está por trás, né? O que é uma GPU. A galera não sabe o que é uma CPU, quem dirá saber o que é uma GPU. Então, por trás dessa estrutura toda, já havia um movimento anterior a esse movimento do Deep Learning de construir estruturas de hardware para suportar capacidade de processamento, porque por trás tem GPU e tem memória, que é o que custa caro. E tem um outro movimento acontecendo no background que não se fala, que é a computação quântica, que quando isso chegar, vai ser um novo movimento, assim como foi o Deep Learning, será... Já está acontecendo, mas não chegou para o povão. Não, exatamente. Quando acontecer, vai ser uma loucura. A gente vai chegar com a computação quântica e com o Deep Learning no nível em que a gente está, vai ser uma nova fase, que a gente vai, de fato, ver exatamente o que a gente via nos Jetsons e aquilo, o que os Simpsons previa lá em alguns dos seus episódios, né? Louco isso aí. Agora, isso aí é um papo para nosso episódio 2 desse podcast. Exatamente. Da gente... Computação quântica. Eu vou usar um linguajar bem chulo, assim, pra gente aloprar mesmo, como no Nordeste, de pensamentos, assim. O Alan estava falando de uma coisa interessante, que um dos meninos até comentou que a Disney, eu tinha lido sobre isso também. Como é que é a ideia do futuro do cinema aí? De uma espécie de Netflix? Que eu tinha comentado e nem eu sabia que a Disney já tinha isso, né? Tá pensando, né? Eu comentei aqui que, na minha visão, chegaríamos ao ponto que eu vou chegar na minha casa, vou ligar a minha TV e vou chegar... Vamos colocar aqui o que a galera já conhece. Alexa, liga a minha TV. Ligou. Alexa, é o seguinte, eu quero assistir um filme assim, assado, com esses atores, baseado nesse longa, né? E eu quero que a história seja mais ou menos assim, assado, e eu quero que tenha um final feliz. Aí a IA vai interagir comigo dizendo, prepare sua pipoca, em 20 minutos eu te entrego. Aí vai ficar o botãozinho de pensando ali, o íconezinho de pensando, eu vou preparar minha pipoca, vou no banheiro, pego a minha água, né, organizo, acabei de chegar em casa, organizo as minhas coisas, quando eu estiver pronto, ela vai anunciar, falar, o seu filme está pronto, deseja iniciar agora? Aí eu digo, não, inicie em 5 minutos. É o tempo de eu ir lá no banheiro, lavar a mão, fazer alguma coisa, pegar a pipoca e voltar para o sofá. E do nada eu vou ter um longa-metragem ali, 2 horas e meia, né? De um filme inédito que só eu tenho. E aí eu posso decidir no final. Eu quero colocar ele num marketplace para que outras pessoas possam assistir e eu ainda vou ganhar com isso. Né? E aí pensando mais, viajando mais. E acabou. Né? A indústria do cinema, como a gente conhece convencionalmente, tudo bem, tem uma estrutura que é o rosto, né, das pessoas que vão estar ali, mas são problemas que a gente vai ter que resolver. Eu participei de um evento na OAB de Floripa, acho que foi em 2017, se eu não me engano, que foi o segundo evento deles, era sobre direito digital. Era uma imersão lá, enfim, um final de semana, sobre o direito digital no mundo, e era internacional essa conferência lá. Então vieram palestrantes de Portugal, da Europa toda. E eu me lembro de uma imagem que não sai da minha cabeça até hoje, isso em 2017, onde um dos palestrantes, professor de ciência da computação numa universidade portuguesa, ele mostrou como um cérebro humano pensa, no momento de um pensamento, e um cérebro de IA naquela época, já Deep Learning. E o pensamento humano, ele é esfumaçado, a foto dele, porque você não consegue identificar a quantidade de conexões que estão acontecendo no exato momento do pensamento. E a IA, você vê os tracinhos, um ligando no outro, ainda naquela época. E hoje, aonde nós chegamos. Então, de fato, a gente está indo por um caminho que é daí para adiante, né? Tem uma série lá... É daí para pior. Tem uma série, várias séries, né? A Justiça Artificial, que é um filme fantástico sobre... Eu gosto muito de Black Mirror, né? Black Mirror, é assustador ali, né? o que é possível fazer. Exatamente. Então, a gente, de fato, está indo para isso aí, para esse caminho. Dá para a gente fazer um episódio só nesse caminho ainda, não? Acordem, vamos chegar lá. Vamos chegar. A gente vai. Deixa eu fazer o seguinte, Hudson. Vai bem para ali para trás da câmera, tenta dar o zoom, porque o que eu vou fazer aqui agora, eu acho interessante. Tenta pegar o que eu vou falar aqui com a resposta desse rapaz e vai ficar aqui no podcast. Eu quero um corte para isso, porque eu sei que as tuas ferramentas,
Pô, nós estamos aqui com um cara full stack que tem um dia a dia 100% focado com IA, usa IA, né? Uhum. E esse era o nosso quebra de paradigma. Porque entre usar IA, mas usar IA de forma correta, né? Claro. Com segurança, com profissionalismo. Uhum. Alan, seguinte. 5 ferramentas que tu usam, que realmente fazem a diferença e o porquê. Beleza? Pode ser, ótimo. Porque eu acho que a galera fica no chat GPT e na ponta do iceberg tu tem outras coisas bem aqui. Sim, sim. Vai lá. Bacana. Ó, a galera tem usado muito IA como assistente, né? Uhum. Não como orquestra. Então, a gente tem, por exemplo, ferramentas de orquestramento, que fazem orquestramento de outras IAs, como o Hermes, por exemplo, com uma ferramenta bem forte. A Sakana AI, se eu não me engano, é uma indústria japonesa de tecnologia, acabou de lançar o Fugo, que é um outro orquestrador fantástico. E eles vêm nessa linha de não depender de uma IA específica, uma LLM, né? É o que eu sempre digo. O que eu uso no meu dia a dia, eu procuro não depender de uma LLM só. Então, eu uso Kimi Code, eu uso Cloud Code, eu uso o Hermes, eu estou testando o Fugo agora, eu uso o Codex da OpenAI, o Minimax, que é uma outra LLM. Não uso o DeepSeek, hoje no dia a dia não. Gemini para mim não é bacana, nem para texto. ChatGPT. ChatGPT é só para alguns textos, uma coisinha ou outra. Mas eu procuro não depender de uma LLM específica e eu uso muito voltado mais para orquestração. Tanto é que eu trabalho com esse Mac, tenho 2 telas e tem um outro Mac que fica do lado desse. Então, enquanto um agente está trabalhando aqui quase num loop engineer, numa funcionalidade complexa, nesse Mac ele está travado para isso, mas orquestrando de forma quase automática, eu estou aqui com outros projetos. Então, basicamente é isso. Esse aí eu posso dizer que é IAs para programadores. Bacana. É isso. Amigão, para a gente finalizar, queria que você deixasse sua mensagem aí, queria que você falasse um pouco de como é que você pensa do mercado. Fica à vontade, cara. Se tu pudesse pudesse dar um aviso para os donos de empresa, para os gerentes de TI e tal, para a galera que vai assistir. Eu vou jogar esse episódio pro Bruno lá de Portugal, que tem um network bacana com os programadores. Legal. Acredito que você também vai jogar ali para os programadores que a gente conhece. Se tu pudesse dar um recado a respeito da tua área, um alerta, sei lá, o que é que tu falaria? Falei agora. Vou falar então para os empresários primeiro, depois eu vou falar para os devs, né? O que eu falaria para os empresários é o seguinte: nos anos 90, o setor de logística e tecnologia ele era subestimado dentro das empresas, porque ele era área de custo, né? Se investia pouco em tecnologia e se investia pouco em logística, porque é uma área que, em tese, só leva dinheiro do empresário, né? Isso olhando superficialmente para a coisa. Não é a área comercial que é a área que produz. Então, se valorizava muito o comercial. A sala do comercial era a mais bonita, era a sala do cafezinho, era a sala que ganhava premiação, onde todo mundo era bem visto. A área de TI era a área jogada lá, aquela bagunça, sempre no fundo, no porão, lembra? A expedição ali, sempre jogada. E eu digo, se tem uma coisa que nunca vai mudar, é a maneira como a gente transporta os alimentos, por exemplo. Então, a área de logística ela é uma área importantíssima. Invistam na sua logística, né? Mas junto com a logística, invistam na tecnologia. Muito mais do que vocês investem em qualquer outra área, porque é, de fato, aquilo que vai te dar potencial competitivo. Na sua área de P&D, muitas empresas não investem em P&D. O que é pesquisa e desenvolvimento? Para que eu vou ter um time de pesquisa e desenvolvimento? Eu preciso pensar rápido, e eu preciso pensar de forma adaptável, e eu preciso estar sempre um passo à frente. Como é que você vai estar sempre um passo à frente se você só reage? Né? Uhum. Parem de reagir. Comecem a produzir. É óbvio que nem tudo, com a velocidade como as coisas mudam, nem tudo que se produzir hoje vai existir daqui a 5 anos, talvez. Mas foquem bastante nisso, né? Em produzir, lidere o setor, né? Exatamente. E para os devs eu digo, cabeça de engenheiro e cabeça de desenvolvedor. A partir de hoje, o que você quebrou qualquer coisa lá na tua casa, pense em como você vai reconstruir isso. Então, tenham essa mente de engenheiro. Estudem o negócio que vocês atuam como desenvolvedor. Saiam da telinha preta, pura e simplesmente. É isso.
Ó, meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso Negócio Inteligente aqui no meu canal do YouTube. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Não deixa de se inscrever no canal. Se inscreve logo se você não é inscrito. Boa parte os números não aumentam. Boa parte do pessoal que vê ainda não é inscrito. Assim como a maioria dos canais passa por esse problema. Então se inscreve lá, comenta, nos apoia muito. O teu like me apoia demais. E a gente vai continuar, independente de qualquer coisa, criando esse conteúdo, porque a gente sabe, eu já recebi o carinho de muita gente sobre esse conteúdo e também as histórias. Só o fato de eu estar aqui, poder passar a história desse cara, ele poder ter voz, dar visibilidade para o que ele faz, cara, eu já fico muito feliz. Bacana. E saber que vocês vão também, de certa forma, aprender, trocar ideias com a gente sobre isso, eu fico feliz demais. Meu irmão, te agradecer. Irmão, obrigado pelo convite. Tamo junto E eu aí. quero um outro churrasco depois que eu vier de novo. Combinado. Valeu, até mais, pessoal. Valeu, pessoal.